Vamos meditar então, irmãos? E eu gostaria de trazer uma palavra para nós. É claro que não é só para os pais, é para toda a igreja, mas é especial o Dia dos Pais, viu? A palavra de Deus para nós nesta noite. O tema é honra, honra, simplesmente honra. Deuteronômio, capítulo de número 5. Abram comigo, Deuteronômio, capítulo de número 5. Moisés aqui repetindo os mandamentos, que estão lá em Êxodo, capítulo 20, quando ele fala dos 10 mandamentos. E aqui no versículo de número 16, nós vamos ler, mesmo assentados assim como os irmãos estão, Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Aleluia. Este é o quinto mandamento, o primeiro mandamento com promessa. Os 10 mandamentos são divididos em duas partes, A primeira trata dos primeiros 4 mandamentos, é um relacionamento seu com Deus, diretamente com o Senhor. Do quinto em diante tem a ver com relacionamento com os homens, com as pessoas. E ele começa logo no primeiro mandamento com promessa, o quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe para que te vá bem. E nós encontramos o Senhor Jesus mencionando este versículo também, Paulo falando sobre isso também, quando ele faz menção e destacando o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. E eu gostaria de estar meditando com os irmãos neste texto, nesta noite, falando de honra, honrar pai e mãe. É apenas uma questão de honra, irmãos, honrar pai e mãe. As promessas de Deus, irmãos, elas se cumprem na vida dos filhos que honram seus pais, reconhecendo seus valores, méritos, no dia a dia e publicamente. Honrar, independente de quem sejam os pais. Honrar, irmãos, significa respeitar, estimar, venerar, ilustrar, glorificar, distinguir, enobrecer, lisonjear e penhorar. Isto é honrar. E nós precisamos aprender isto, irmãos. É uma questão de princípio. E se queremos, irmãos, que os nossos filhos recebam a promessa, nós precisamos ensinar os nossos filhos a honrar os pais. Eu disse aqui outro dia que algumas vezes eu falava isso com os meus filhos. Honra o teu pai e tua mãe. Não é porque o teu pai e tua mãe é perfeito, ou acerta tudo, ou está acertando. Pode estar tudo errado. Honra, porque é mandamento do Senhor. É palavra do Senhor. Então, honra e respeite o seu pai e a sua mãe. E ponto final. É princípio, irmãos, de Deus. Nós temos conversado aqui, falado às vezes com os irmãos, que a palavra de Deus é questão de princípio e mandamento. Se nós andarmos nos princípios e nos mandamentos do Senhor, recebemos a bênção. Se não, não recebe. É simples assim. E eu disse que o que Deus espera de nós, irmãos, é como os pais mesmo. Falei isso hoje de manhã. Papai e mamãe, quando manda ou pede alguma coisa aos filhos, ele não espera que os filhos façam certinho, não. Eles só esperam que os filhos obedeçam. Muitas vezes os pais, quando pedem algumas coisas para os filhos, sabem que os filhos vão errar. Sabe que o filho vai de repente fazer errado, sabe que vai falhar, sabe que vai quebrar, não é? Mas você espera que eles obedeçam. E quando eles obedecem, agrada ao pai. E nós aprendemos isso nas Escrituras, porque devemos assim também com o nosso Deus, com o nosso Pai. Respeitá-lo, honrá-lo, amá-lo, obedecê-lo e cumprir os seus princípios, os seus mandamentos, se é que queremos a bênção do Senhor. O texto que lemos diz: honra o teu pai e tua mãe para que você vá bem. Pronto. Que prolongue os dias da sua vida e você prospere. É só isso. Então honra o seu pai
e a sua mãe. E se nós queremos, irmãos, que os nossos filhos recebam a promessa, nós precisamos ensiná-los. E é a palavra, irmãos, do próprio Deus. É princípio, é mandamento, não é opção. É mandamento imutável. Se o cumprimos, recebemos as bênçãos contidas nessas promessas. Seremos bem-sucedidos e teremos vida longa. O texto não diz, vem até nós por meio de orações, mas simplesmente pelo cumprimento do mandamento de honrar aos pais. Muitas vezes, irmãos, nós lutamos, jejuamos, oramos, suplicamos, guerreamos contra o inimigo, temos até aprendido sobre isso. Achamos que ele é o causador de nossas frustrações e derrotas, mas as promessas são para aqueles que honram pai e mãe. Não importa quem são, se eles falharam. É o Senhor quem vai julgá-los. Não compete a nós, pois a ordem é simplesmente honrá-los. Honrar pai e mãe. Eu já contei aqui para os irmãos a experiência que já tive nesse pastorado, né, de tantos anos já, e eu não vou nem falar isso, porque parece que eu estou ficando velho, de ter adolescentes, às vezes, que servindo ao Senhor na igreja, e depois o pastor descobre que essas crianças adolescentes estavam desobedecendo aos pais para estar no culto. Acho que eu já contei isso aqui para os irmãos. O pai, ele bebia, às vezes até espancava a esposa era crente, ela era proibida de ir à igreja, algumas vezes ele deixava e o pai impedia. E a menina adolescentezinha se converteu, conheceu o Senhor Jesus, teve experiência extraordinária, e aí ela gostava de participar dos cultos, reunião de oração, e muitas vezes o pai dizia, não vai, e vai para o quarto. A menina ia para o quarto, e aí o que descobri, que ela me contou? Pastor, que benção poder estar aqui, hoje eu tive até que pular a janela e vim escondido do meu pai. Repreendi ela na hora. Volte e peça perdão para o seu pai, você não pode fazer isso. Respeite e honre o seu pai. Ele não está te proibindo de buscar Deus, de cultuar, de adorar, porque você pode adorar e buscá-lo em qualquer lugar. Agora, você não pode fazer isso. Você não pode desobedecer o seu pai. Se o seu pai diz, fica em casa, você fica em casa. E obedece o seu pai. E entra no teu quarto. E ora. E fala, Senhor, eu queria estar no culto. Meu pai não deixa. Meu pai bebe. Às vezes até espanca a minha mãe, impede a minha mãe de ir na igreja. Mas eu queria estar lá, Senhor. Opera no meu pai. E que bênção, né? Porque tem momentos que os crentes ouvem o pastor. Porque a maioria não ouve, não obedece. Pastor não obedece. É verdade, os crentes não obedecem, pastor. Mas aqueles que obedecem, eu fiquei feliz que ela atendeu, ela entendeu. E aí ela começou a fazer isso. Irmãos, foi questão de meses. O pai converteu, largou a bebida, se tornou diácono da igreja. E ia com a esposa para a igreja. Honra teu pai e tua mãe. Não importa se ele bebe, não importa o que ele faz, não importa se ele é grosso, estúpido, ignorante. Ele é seu pai. Respeite e honre o seu pai. A gente vê às vezes testemunhos, e uma da família, uma tia até da Rose, não é? Experiências com o marido que também não era crente, e a mulher firme, temente ao Senhor e firme no Senhor. Ele era um homem bom, só não era da igreja. E é maravilhoso hoje saber que ele batizou, é membro da igreja. Antes mesmo da esposa falecer, ele já tinha esse sentimento, mas ele acabou indo para a igreja somente depois que a mulher foi para a glória. Mas constantemente ele fala com lágrimas, puxa vida, minha esposa ficou firme, me respeitou, me honrou, mesmo fazendo as coisas que eu fazia. E hoje eu estou aqui, como eu queria que ela visse. Honra seu pai e sua mãe. Muitas vezes nós achamos que é oração, que é clamor, que é luta. Isso é importante sim, irmãos. Mas se você não estiver seguindo os princípios de Deus, se você não estiver obedecendo, é igual dízimos e ofertas. Ah, o Senhor me abençoa, prospera, abre porta, abençoa o emprego. Ô meu filho, se você não dizima e não oferta, esquece essa conversa. Deus é justo, fiel e verdadeiro, é princípio, é mandamento. E é interessante que é um outro que Deus dá a condição até da gente fazer prova, né?
É o único lugar que fala nessa questão de nós buscarmos ao Senhor, pedimos bênção e Deus pede, ou melhor, Ele permite que a gente questione e cobre. Tipo assim, Senhor, estou dizimando, estou ofertando, por que eu estou passando por essa crise? Ele te permite perguntar isso. Ele te responde e te mostra, e Ele ouve. A palavra é clara lá em Deuteronômio, quando Ele fala sobre isso, lá em Malaquias. Faça prova de mim, e eu te mostro que eu sou Deus, em relação a dízimos e ofertas. Eu costumo dizer que essas coisas, irmãos, é espiritual, irmãos, é coisa para crente. Eu digo sempre aqui, coisa para crente é para crente, irmãos, não é para qualquer um. É para quem o Espírito de Deus habita e para quem converteu. Quem não converteu não entende as coisas de Deus. É princípio, é mandamento. E é vivo e eficaz. Ela passa a fazer parte da nossa vida porque é espiritual, irmãos. Não tem questionamento, não tem dúvida, não tem ficar contendendo com nada. Você converteu, o Espírito habita em você, você leu as Escrituras, alguém te ensinou e mostrou biblicamente. É verdade? É verdade. Obedeço. Pronto. E é bênção. E às vezes as pessoas não cumprem esses mandamentos, não é? Os princípios de Deus, e querem a bênção, querem resposta de oração, não é? Querem que Deus faça isso, faça aquilo. Deus não vai fazer, porque Ele obedece seus próprios princípios que estabeleceu. Nem Deus, Ele pode ir contra aquilo que Ele estabeleceu. É lei, não é? E este mandamento aqui de honrar, e não é só os pais, né? A gente vai entrar aqui daqui a pouquinho nisso, não é? É mandamento, é princípio, é palavra do Senhor. O Senhor, irmãos, Ele se agrada tanto ao ver um filho honrar aos pais, que a gente vê o exemplo de Elias, lá em Livro dos Reis, primeiro Livro dos Reis, no capítulo 19, 20 e 21, quando o Senhor chama o profeta Elias, chama o profeta Eliseu, a palavra de Deus diz que Eliseu ele honrou tanto a Deus e ao profeta, que Deus deu a ele unção dobrada, porque ele honrou os pais e o Senhor. Olha o texto lá de primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19. Primeiro dos Reis, capítulo 19. Olha o que o profeta faz. 19, versículo 20 e 21. A vocação de Eliseu. 19 diz, né? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. E para eles, irmãos, essa questão do manto, né, havia um significado no meio dos profetas. Eles andavam com esta túnica, com este manto. E quando um profeta passava um manto para o outro, é a unção que passava e o chamado, o ministério, não é? É como hoje a consagração de pastores, de presbíteros, de diáconos. Recebeu a consagração, recebeu a unção, foi ordenado, meu irmão. Não é? Não tem como fugir disso. Foi e foi, não é? E Eliseu entendeu isso. E aí o 20 diz, então, deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Vai e volta, você sabe. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Ele honrou a Elias, não é? Oferecendo tudo o que possuía, sacrificou ao Senhor em adoração. E ele honrou seus pais, porque ele foi lá e informou seus pais, olha, recebi um chamado de profeta, eu preciso seguir o profeta Elias. E ele se despede de seus pais. Ele honrou seus pais e depois honrou o profeta Elias, quando ele sacrificou a 12ª, ou a junta de boi, o carro que ele tinha, que pertencia a ele, o boi, a carruagem, tudo que ele trabalhava, ele queimou, ele sacrificou, ele ofereceu ao Senhor, não é, ao profeta, e depois passou a segui-lo. Ele honrou. E é tremendo que a gente conhece a história. Eliseu segue Elias e recebe unção dobrada, porque ele honrou
honrou os seus pais e a sua liderança, não é? E recebeu a bênção do Senhor. Irmãos, nós precisamos transferir para os nossos filhos, entendermos para nós mesmos, né, essas qualidades, irmãos, de entendermos quem nós somos e para que Deus nos fez, a nossa identidade, quem nós somos, e também o propósito de Deus na nossa vida, não é? Aqui nesta terra. E nós precisamos transferir isso para com os nossos filhos, né? A percepção, irmãos, de quem nós somos, daquilo que eu conheço de mim e o valor que eu tenho e para que eu sirvo. E o destino, irmãos, para onde eu estou indo. A percepção da minha função, do meu significado aqui na terra, qual o propósito, qual o chamado de Deus para a minha vida, para que eu estou aqui nesta terra e o que devo fazer. E é interessante, irmãos, que Deuteronômio capítulo 6, se os irmãos derem uma olhadinha, né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 em diante, Deuteronômio 6, capítulo de número 4, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É a palavra do Senhor para o povo de Deus, para nós, para aqueles que são do Senhor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. São os pais que transmitem, que ensinam isso para os seus filhos. E de duas formas aqui, com a palavra de Deus e com o exemplo. Quando fala colocar na sua mão e na fronte, está falando, irmãos, de atitude, de prática, de vida, de exemplo. Quando fala entre os teus olhos, fala de mente, de visão. Qual que é a sua visão das coisas de Deus, do amor a Deus, do compromisso com Deus, de servir a Deus? Qual o seu pensamento, qual a sua perspectiva? É isso que a palavra está falando. Não é colocar nada na mão e nem na testa, não. É vida, é prática. Então, é um ensino quando diz, tu as inculcarás, tu vai ensinar os teus filhos, mas você precisa ser exemplo, com as suas atitudes, com o seu modo de viver, com a sua integridade, com a sua verdade, com o relacionamento, com o comportamento, como que trata as pessoas, como que resolve os problemas, as dificuldades, os conflitos, como que resolve, e os seus pensamentos. E aí os seus filhos vão aprender com você, e vão seguir o exemplo. E aí recebem a bênção. E é responsabilidade dos pais estarem fazendo isso. Deus estabeleceu, irmãos, que os pais devem fazer isto, passar estas qualidades para os filhos. Quem eles são, para que Deus te fez. Nós devemos passar isso para os nossos filhos. Quem eles são? São do Senhor, são de Deus, criados pelo Senhor, para honrar e glorificar a Deus, para servir ao Senhor. Devemos transmitir isto para eles, porque Satanás faz isso, irmãos. E como é triste quando muitas vezes usa os próprios pais. A identidade e o destino são distorcidos para com os filhos. Quantas vezes o próprio Satanás usa os pais, para os pais dizerem para os filhos, né, que eles são inúteis, que eles não deveriam nem existir, porque foi um engano o nascimento. Tem alguma coisa muito errada com você, meu filho. Você não é ninguém. Quantos pais fazem isso com seus filhos? Ou então dizem para eles, se você não tem objetivo na vida, você é um fracasso, você nunca vai ser bem-sucedido, você é incompetente, você não é capacitado para essa tarefa, na verdade, nada dá certo para você. São os pais que passam isso para os seus filhos. E não necessariamente com estas palavras, mas muitas vezes transmitem isso com a vida, com os maus exemplos, não é? Com os comportamentos, com as atitudes, com a não valorização, o não reconhecimento de quem são os filhos. E a mensagem de Deus, irmãos, ela é transmitida pelos pais. E aí é preciso que os pais passem isso para os seus filhos, né? Que ele
tem valor sim, que ele é digno de vida em Jesus, que ele é alguém que antes da fundação do mundo, Deus já o havia planejado, foi Deus que o fez, Deus que o planejou. Ele não é um engano. Seu filho não nasceu porque você esqueceu de tomar o remédio. Pode até ser que você esqueceu de tomar o remédio e o neném veio na hora que você não esperava, mas ele veio porque Deus trouxe. Eu conheço casais, irmãos, que se fosse por eles não teriam filhos até hoje. Teve que o remédio falhar, teve que a regra falhar, teve que alguma coisa falhar, para os filhos virem. É assim ou não é? Alguns fazem planos, não é? Projetos e às vezes até dá certinho, né? Pastor, nós planejamos 2 e foi só 2 mesmo, e glória a Deus. É porque Deus quis assim. Porque senão não vinha nenhum, ou então vinha 3. É o Senhor que faz isto. Mas nós precisamos colocar todas estas coisas diante do Senhor e entendemos isso e passarmos isso para os nossos filhos. Que Ele é destinado para um grande propósito, irmãos, na terra. Deus nos deu filhos, irmãos, para a glória de Deus. Um objetivo na vida dele, para ele ser, sim, bem-sucedido, para ser uma pessoa que venha executar o plano que Deus tem para a vida dele. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos, e os nossos filhos também são, o povo que Deus formou. Está lá em Isaías, profeta Isaías 43, versículo 21. Meu povo que eu formei, para mim, para o meu louvor, para a minha glória. Foi Deus quem nos fez e fez os nossos filhos. E nós precisamos, irmãos, passar isto para eles, o plano, o propósito, quem eles são em Cristo Jesus e ensiná-los o caminho. É claro, como eu já disse ainda há pouco, e vivendo, né, este caminho. O mandamento é claro, irmãos. E não é de qualquer maneira, é na maneira de Deus, que nós precisamos ensiná-los e viver. E louvar, né, irmãos, é sabedor de cada um de nós, louvar, né, glorificar, exaltar a Deus, é reconhecê-lo, aplaudi-lo, louvá-lo, crer que Ele sabe o que está fazendo. É por isso que no Salmo 37, versículo número 3 a 6, diz, né, para estarmos confiando no Senhor, entregarmos a Ele tudo e confiar nele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar do Senhor mesmo que esteja contrário ao que a gente queria. Porque muitas vezes é assim. Nem sempre é do jeito que a gente queria. Mas se nós nos agradarmos do Senhor e aceitarmos a vontade dEle, porque é a vontade dEle mesmo que a gente não entenda, Ele se agrada de nós. E aí Ele satisfaz o nosso coração. E aí Ele cumpre, né, os seus propósitos, que vem estar de acordo com o propósito que está em nosso coração. Irmãos, os filhos aprendem a honrar através do conhecimento da palavra de Deus e pelo exemplo dos pais, ao honrarem seus ancestrais. Às vezes nós queremos que os nossos filhos aprendam e sejam abençoados, mas os nossos filhos veem que a gente não honra ninguém, nem os avós delas. Os filhos veem como que a gente trata os nossos pais. Os meus filhos, quando começaram a pensar em namorar, a primeira coisa que eu falava para eles era: veja como que ele, em relação à Gláucia, e o Hugo, veja como que ela trata os pais dela, os pais dele. Você vai namorar com alguém? Presta atenção como é que esse seu namoradinho, essa sua namoradinha trata os pais deles. Se eles honram os pais, os avós, se eles respeitam, se eles obedecem. Porque se eles não estão fazendo, meu filho, pode aguardar que a guarda daqui a pouco é com você. Que ela ou ele não vai te respeitar e nem te honrar. Vocês já viram alguém honrar e respeitar professores, diretores, lideranças, seja secular ou de igreja, se são filhos que não honram os próprios pais? Já viram os filhos honrar e respeitar os pastores e presbíteros, se eles não respeitam nem os próprios pais? É por aí. E nós precisamos ensiná-los, mas precisamos transmitir a eles com os exemplos também. Infelizmente, nossos pais muitas vezes falharam, irmãos, por desconhecerem a palavra, porque só quem conhece
honra à maneira de Deus. Só quem conhece a Deus e a sua palavra vai honrar desta maneira. O que move o coração de Deus, irmãos, do nosso Pai, não é a palavra necessariamente que sai da nossa boca, mas a obediência a seus princípios. É tão tremendo isso, irmãos, que Deus leva tão a sério a questão da honra aos pais, que lá no Evangelho de Mateus, se for possível colocar aí, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 6 ao 9, o Senhor nos mostra aqui, irmãos, o quanto é importante para Ele o honrar aos pais. Os fariseus, eles diziam cumprir a lei, ofertando no templo aquilo que deveria ser usado para suprir as necessidades de seus pais. E eles se vangloriavam a isso. Era um dinheiro, vamos dizer assim, extra, era um dinheiro a mais, era uma herança talvez, era alguma coisa que eles recebiam a mais. E ao invés de usar esse dinheiro para cuidar dos pais, que estão velhinhos, dos avós que estão necessitados, eles enchiam o peito e demonstravam para todo mundo que eles estavam entregando aquele dinheiro como oferta ao Senhor, como se estivesse agradando a Deus. E aí a palavra de Deus nos diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 a 5, que muitos querem demonstrar uma piedade, uma vida religiosa, mas negam o poder de Deus, porque não vivem e não guardam os seus princípios. Vocês leram aí? Mateus capítulo 15, versículo 6, é isso mesmo? Mateus 15, 6 a 9, vamos ler, olha só. Mateus 15, versículos 6 a 9. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Há um termo que Marcos usa, que esta oferta entregue ao Senhor é corbã. Ou seja, não agrada ao Senhor porque era o dinheiro para cuidar dos pais. Quantos que abandonam, né, irmãos, os pais? Deixa o pai de lado. Às vezes era uma mala pesada e difícil de carregar mesmo, não é? Mas eu acabei de falar aqui, você precisa honrar seu pai e cuidar. Mesmo que foi barra pesada, mas são seus pais. E quando nós honramos nossos pais, por que é tão importante? Nós estamos honrando a Deus. Deus representa Deus na nossa vida. Devemos entender estas coisas. Deus é Deus de princípio, irmãos, obediência e amor. Nós não sabemos honrar nossos pais, nem cônjuges e nem filhos, e muito menos nossos líderes e autoridades constituídas sobre nós. E é interessante falar de filhos, porque Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, quando fala, usando esse texto, né, e falando sobre este mandamento de honrar aos pais, ele também continua e fala: pais, não irriteis vossos filhos. Existe essa questão também, né? Não significa que o pai pode agir de qualquer jeito. Deus vai cobrar dele também. Por isso que eu falei, essa parte é com Deus. A sua é honrar. Não é? Mas a Bíblia também fala sobre isso. E muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade hoje de honrar nossos pais, cônjuges, filhos e as autoridades constituídas sobre nós. Não sabemos ceder o lugar aos mais velhos, nem através de gestos mais simples, como oferecer uma cadeira, um assento no ônibus. Temos dificuldade em servir seus pratos antes do nosso, ou tirar tempo para ouvi-los, valorizando seus conselhos. Mesmo quando você visita lá o papai, o vovô, o velhinho, o pastor passa por isso, né? Irmãos, o que eu ouço, história repetida, repetida, repetida. Mas eu fico lá ouvindo e ouço. E os velhinhos apaixonam, né? Os velhinhos apaixonam. Quando você dá atenção, e ele repete,
conta a mesma história. Tem alguns que eu visito e a esposa fala, meu bem, você já falou isso, meu bem. Eu falei, deixa, irmão, deixa ele repetir, deixa ele contar a história. E conta, e conta, e conta. Honrar os mais velhos. E é interessante essas coisas simples, né, irmãos? Servir primeiro o prato, servir a cadeira, o lugar. Atitudes, às vezes simples, mas que você respeite e honra. Despercebidos, irmãos, que nossos filhos nos observam, nós repetimos o que aprendemos e, sem dúvida, colheremos mais tarde o que semeamos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Aquilo que você semeia, você vai colher. Exemplo, é prática, é vida. Uma geração é responsável pelo comportamento da próxima. Precisamos, irmãos, nos arrepender diante de Deus e de nossos filhos. Semeamos desonra e queremos colher honra. Deus planejou que nossos pais fossem instrumentos para nos revelar nossa verdadeira identidade e propósito para o qual fomos criados. Não criamos nossos filhos para o mundo, criamos para Deus. Eu disse aqui outro dia uma frase que eu não lembro quem disse. Na época que eu disse, eu acho que eu disse quem disse, mas hoje eu não lembro quem disse. Você pode ensinar e guiar o seu filho a ser tudo na vida, e próspero e bem-sucedido em tudo. Mas se você não ensinou o temor do Senhor, você, pai, fracassou. Fracassou. Precisamos deixar um legado, né, irmãos? Precisamos ensinar. É muito mais valioso. Às vezes nós fazemos de tudo para os nossos filhos. E deve fazer, tá, irmãos? Estou dizendo que não. Você deve investir, né? Eu costumo dizer, como diz lá nos Salmos, que os filhos são como flecha, que a gente guia, atira e mostra o caminho, mas quem guia é o Senhor. Mas nós lutamos para que os nossos filhos estejam sempre indo mais longe do que os pais. E geralmente é assim, não é? Os filhos sempre vão mais longe que os pais. E nós precisamos lutar por isso e ajudá-los nisso. Eu costumo dizer que às vezes tem pais que querem que os filhos sejam alguém, mas não ajuda, não é? Não contribui, não faz algo que possa fazer com que eles prosperem. Mas não esqueça de ensinar o temor do Senhor, em primeiro lugar. Porque é o mais valioso, não é? Muitos se desdobram, né, irmãos? Para os filhos serem doutores, né, médicos, cientistas, seja lá o que for. Glória a Deus por isso. Mas você precisava ensinar o temor do Senhor também. Que é mais do que tudo, não é? É mais do que tudo. Muitas vezes, irmãos, os pais se tornaram insensíveis à palavra de Deus e desobedecendo a seus princípios. Consequentemente, os filhos tendem a se distanciarem do verdadeiro caminho. São os pais, irmãos. São responsabilidade dos pais. Sem conhecerem a Deus, sem a revelação do seu propósito e suas vidas, sem a bênção e a proteção, os filhos tornam-se alvos fáceis de Satanás em seu plano de destruir a família. É por isso que lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz que o Senhor viria para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha maldição. Isso tem a ver com perdão, irmãos. Nós vemos claramente aqui a intenção do Senhor nosso Deus, enviando o seu Filho para restaurar a família. Jesus veio, irmãos, para nos reconciliar com o Pai, restaurando a imagem em nossos corações. Se não perdoamos, não conseguimos amar, irmãos, os nossos pais. Só através do perdão nós podemos ser libertos de todo o jugo da mentira. Só o perdão nos conduz ao caminho de volta às suas veredas de paz. Como eu posso, irmãos, dizer que amo ao Pai, o nosso Deus, se não amo aos meus pais? Eu queria orar
nesta noite pelos pais e orar por você, filho. Talvez seu pai tenha falhado muito e você tenha sofrido, não é? Sofreu. Mas eu gostaria de te convidar nesta noite a honrar os seus pais. Começando, quem sabe, perdoando. Colocando diante de Deus, falando: Senhor, eu quero perdoar o meu pai. Eu quero perdoá-lo. Ele não te conhecia. Ou se ele te conhecia, Senhor, ele foi um tremendo negligente com a sua palavra. Foi insensível. Não teve temor. Religioso, né, irmãos? Pura religiosidade. E aí fracassou. Deu maus exemplos. Não é? Você desde criança via que ele não honrava os pais dele, não honrava as suas autoridades, não honrava o pastor dele, não honrava a sua liderança, não honrava. E ele transmitiu isso para você, né? Mas hoje você conhece a verdade, conhece a palavra. E a palavra de Deus para nós nesta noite é esta, irmãos. Honra, para que você vá bem, seja bem sucedido e prospere, e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos um minutinho. Talvez seu pai nem esteja aqui, ou nem esteja aqui na terra mais, mas o seu coração já ficou muito magoado, muito tempo, muito triste. Quem sabe seu pai já partiu, mas você pode colocar isso diante do Senhor nesta noite e pedir perdão e dizer para o Senhor que você o perdoa, mesmo ele não estando mais aqui, pelos maus exemplos, atitude, vida, falta de conhecimento. Mas hoje você tem esse privilégio, né, de poder ouvir e conhecer a palavra do Senhor. Você precisa perdoar? Perdoe. Você precisa pedir perdão? Peça. Se você tem entendido esta palavra e sabe: Senhor, me ajuda a viver os teus princípios, a tua palavra. Me ajude e me ensina a ensinar os meus filhos. Não só com palavras, mas com vida, com atitude, com prática. Ó Deus bendito, louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Recebe a honra, recebe